Olá, nós estamos aqui no Entretanto, mais uma vez para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, da maneira rápida, fácil, objetiva, que é a característica deste canal e deste programa. Hoje a gente vai falar, como se pudéssemos evitar esse assunto, das manifestações que se avizinham para o dia 7 de setembro, do caso Sérgio Reis, das medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, no caso Roberto Jefferson, na questão do Talibã e da anticiência. Eu aguardo vocês. Eu não me ajoelho do politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Olá, nós estamos aqui no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito. Dá um clique no canal, inscreve no canal, ativa a sinetinha, dá o like, dá o dislike, manda o seu comentário. É muito bom trocar essa ideia com você. A gente troca ideia com quem pensa diferente da gente. É por isso que é troca de ideia, né? Não é só para encontrar pessoas que concordem conosco. O programa, entretanto, está no ar há 20 anos para justamente conversar em alto nível sobre as coisas importantes da nossa vida à luz do direito, e essa é a nossa razão de existir. E nós contamos com o seu apoio. Existe uma ferramenta marxista, da hegemonia cultural marxista, chamada assassinato de reputações. É mais ou menos o que está se fazendo, o que se fez e se faz com Roberto Jefferson e com Sérgio Reis. Vejam bem, nós não estamos defendendo aqui a opinião política dos dois. O que os dois dizem. O que nós já tivemos a oportunidade de elucidar aqui, e a gente insiste nisso, é que eles não podem ser punidos por aquilo que dizem. Mas, além disso, causa espécie, o tratamento que a grande mídia dá ao que eles disseram. Principalmente no caso do ex-deputado, presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. No caso do Roberto Jefferson, vários portais de notícias, grandes redes de TV, tricotaram, tesouraram todos aqueles momentos histriônicos do Roberto Jefferson, todos aqueles momentos de rede social do Roberto Jefferson, em que ele claramente se excede, em que ele claramente faz pândega, faz humor com política, com coisa séria, né? Para exteriorizar e para divulgar e para inflamar a população quanto ao que seria a opinião política do senhor Roberto Jefferson. Deixam de fora, por exemplo, importantes entrevistas, importantes manifestações de pensamento do ex-deputado na TV Jovem Pan, na TV Record, em outros noticiários sérios, em que ele diz, com todas as letras, também à luz do direito, o que ele pretende, conforme pareceres de juízes de nomeada, como Ives Gandra da Silva Martins. Ele defende juridicamente a hipótese de interpelação e coisas mais contundentes, mas dentro da Constituição da República, em face dos senhores ministros, com ênfase para os ministros Barroso e Alexandre de Moraes. Então, você não está diante de um golpista querendo trabalhar à margem da Constituição. Você está diante de uma pessoa que quer usar a Constituição Federal para tentar demonstrar e fortalecer a sua visão conservadora de mundo. E esse cara não pode ser punido por isso, né? A Rosa Luxemburgo foi uma comunista famosa e que deveria ter sido lida por muito esquerdista de hoje, que perderam a noção de história, que perderam o bonde da história e o bom senso, né? O amor comum por todos os cidadãos e cidadãs desse país e desse planeta,
não importa a ideologia política. Eu acho que isso deve nortear toda pessoa que procura contribuir para com a sociedade através do seu pensamento e através das suas ações. Rosa Luxemburgo era uma comunista, foi traída por Lenin. A Rosa Luxemburgo dizia: liberdade é exclusiva e principalmente a liberdade de quem discorda da gente. Liberdade é apenas, ou quase isso, a liberdade de quem discorda da gente. No entanto, pegam o que o Roberto Jefferson falou, retalham, editam, tiram do contexto. Ele parece, para aqueles que assistem só TV Globo, para aqueles que assistem só o UOL, canal de notícias, portal de notícias, para quem se inteira dos fatos importantes da nossa vida política, apenas através do portal do Terra, enfim, do Estadão ou da Folha, fica parecendo que o Roberto Jefferson é um lunático que só quer aparecer, ou o contrário, ele é realmente um conspirador querendo dar um golpe de Estado. Mas não é isso, né? As bravatas que ele fala, com que ele coroa o seu discurso político, são exceção. A regra é tesourada e é tirada do grande público para fazê-lo parecer um bufão de ópera, coisa que ele não é. Da mesma maneira, Sérgio Reis o tempo todo, procurou defender uma passeata de caminhoneiros para com isto, provocando uma paralisação de serviços essenciais, conscientizar o Senado da necessidade de fazer tramitar os pedidos de impeachment contra ministros do STF que se encontram empoeirando naquela casa legislativa há tempos. A se crer que isto é antidemocrático, então toda greve, principalmente a primeira greve dos caminhoneiros, terá sido também um ato antidemocrático, né? A se crer que toda paralisação, que todo impedimento de realização de serviço público é uma estratégia terrorista de dominação, então não tem mais MST, não tem mais estudante ocupando reitoria, não tem mais Black Bloc quebrando agência de banco, né, na Paulista durante manifestação. Então era para ter prendido também o pessoal que foi, o movimento Vem Pra Rua, Passe Livre, que de 2013 em diante foi pra rua e acabou provocando o impeachment da dona Dilma. Então esse pessoal todo está errado. Vamos usar a Lei de Segurança Nacional deles, vamos buscar e apreender, vamos prender. E o que o Sérgio Reis fez foi isso. Só que um senhor de 81 anos falou uma ou outra besteira no meio do seu discurso naturalmente equilibrado. Mais uma vez, essas besteiras foram tesouradas, foram tiradas do contexto. Ele virou uma espécie de aprendiz de Fidel Castro, aos olhos da maioria dos espectadores que se valem só da grande mídia, sem procurar depurar a informação através de meios de comunicação mais idôneos. Isso é assassinato de reputação. Assassinato de reputação. É uma estratégia marxista própria da hegemonia cultural que privilegia o quê? Lenin falava isso. Lenin. Chame o seu inimigo do que você é. Acuse-o do que você faz. Lenin falava isso. O pessoal marxista escancarado continua escancarado porque se fia e confia na grande ignorância da nação brasileira, inclusive da pseudo-intelectualidade, do pessoal formado em curso superior, graduado em nível superior, que talvez seja mais ignorante ainda do que o povão de poucas letras, porque teria obrigação de se instruir, acha que é inteligente, no entanto são nécios de cabo a rabo. Não é à toa que as faculdades do Brasil estão no nível deficitário em escala mundial no qual se encontram hoje. É preocupante o nível baixíssimo
de cultura da suposta pseudo-intelectualidade brasileira. A inteligência brasileira, na verdade, é burricia brasileira, né? Só assim que você entende, por exemplo, por que falar, como Roberto Jefferson falou. Roberto Jefferson falou que tem ministro do STF de rabo preso e ministro do STF de rabo solto. Está preso por causa disso. Marcelo Freixo, dentro do Congresso Nacional, quando o ex-juiz Sérgio Moro vai ao Congresso Nacional, ministro de Estado do governo Bolsonaro, portanto exercendo cargo público, dentro do Congresso ele vai explicar aquele escândalo da Vaza Jato, e o Marcelo Freixo, lá do meio da bancada, né, chama o Moro em alto e bom som de ladrão. E não acontece nada. E não é ação antidemocrática. Black Bloc tranca as ruas da Paulista e é manifestação de opinião. E olha que eu estou falando de movimentos contra a Dilma, hein? Aqui eu já falei com vocês, não tem lado político. O que a gente acha um absurdo, tentarem te engrupir, tentarem te enganar, que grandes mídias não têm lado político, quando claramente tem. E vocês estão vendo isso diariamente. Uma verdadeira ofensa à garantia constitucional de livre acesso à informação. E eu coloco aí uma vírgula. Livre acesso à informação, vírgula, fidedigna, de qualidade, sincera, autêntica, apartidária. Nós não estamos tendo isso. E aí quebra-se tudo, né? E não é ato antidemocrático na Avenida Paulista, movimento Brasil Vem Pra Rua, MBL, etc. E quando o Sérgio Reis fala em parar o Brasil, uma grande paralisação de caminhoneiros, é antidemocrático, é a formação de quadrilha, é uma questão de bandeiras. Pouca gente sabe que Nelson Mandela, antes de passar 20 anos preso na África do Sul, antes de sair dessa prisão, se tornar o grande líder da África do Sul, o representante do combate ao racismo, o cara que unificou uma África desunida, o cara que acabou com o apartheid, enfim, um exemplo mundial, ganhou o Nobel da Paz, enfim. Mandela, jovem, foi para a cadeia onde ficou 20 anos, porque pertencia a um grupo terrorista, o DNA, e o DNA, por combater o racismo, jogava bombas em escolas para brancos, bombas em igrejas para brancos, bombas em repartições públicas em que trabalhavam brancos. Isso tudo foi aceito, foi digerido pela humanidade, que nem toca no assunto. Oculta o que não te interessa, mostra só o que te interessa. Vou mostrar a besteira que o Sérgio Reis falou. Não mostra que o Mandela, esse ídolo mundial, esse ícone que vende coisa pra caramba aí na publicidade mundial, esse cara foi terrorista que jogava bombas, não. Não mostra isso, não. Que não interessa ao establishment. Guerra, assassinato de reputações. Guerra de informação. E aí pegam a versão que interessa. Ocultam Mandela e o seu passado discutível, né? Mas mostram que há 40 anos atrás Bolsonaro foi expulso do exército. Mas mostram que Roberto Jefferson, há 30 anos atrás, defendeu o Fernando Collor quando tentaram o impeachment do Fernando Collor. E estão tentando essa história de impeachment de ministro do STF, porque isso aqui é uma republiqueta de bananas em que tudo dá errado, falam em impeachment. Virou moda agora. Virou o prato do dia todo dia. Como já saíram no impeachment 2 presidentes da República, se ameaçaram com impeachment um terceiro presidente da República, num universo de 4 presidentes da República que existiram só entre Sarney e Jair Bolsonaro, né? Foi FHC, Lula,
5. Collor, que foi empichado, entrou Itamar. FHC, Lula e Dilma empichado, entrou Temer. Entre Sarney, que não foi eleito, era o vice do Tancredo que faleceu, e o Bolsonaro eleito, foram 5 presidentes da República. Né? Desses 5, só Fernando Henrique Cardoso e Lula tiveram mandatos regulares, entraram e saíram ao longo do período de sua gestão, ao longo do período previsto de seu mandato. Quem não foi empichado entrou no segundo tempo como suplente, né, ou foi preso, ou morreu. A história da recente política brasileira é essa. Então isso virou moda. Agora todo mundo agora quer impeachment de quem não gosta. Tem cara pedindo impeachment de síndico, impeachment de chefe, impeachment de esposa, e por aí vai. Mas o que salta aos olhos, o assassinato de reputações. Aconselho o livro do Romeu Tuma Júnior, exatamente esse título, Assassinato de Reputações. Vocês vão entender do que eu estou falando. É tudo uma questão de bandeira, né? Eu já falei com vocês aqui, Mandela jogava bomba em escola, em igreja, antes de ser preso e passar 20 anos preso na África do Sul e sair como um grande líder mundial, porque a bandeira do Mandela era antirracista. Então se a causa for antirracista, se for pela liberdade de imprensa, se for pelo casamento gay, se for contra a homofobia, se é pelo respeito pela proteção das terras indígenas, se é em proveito da Amazônia, da Mata Atlântica, do mico-leão dourado, do raio que o parta, politicamente correto, vale tudo. É essa teoria institucionalizada hoje, para nos demonstrar que nós nos tornamos aquilo que Antônio Gramsci, um teórico comunista perigosíssimo e muito habilidoso, que no começo do século XX projetou e planejou tudo isso que nós estamos vendo agora. Ele pretendeu isso o tempo todo. E George Orwell, um escritor inglês de esquerda, mas de uma esquerda inteligente que odiava, abominava, repelia, tinha asco de autoritarismo, tinha asco de comunismo, tinha asco de União Soviética. George Orwell escreveu Revolução dos Bichos, que escreveu em 1984. Um outro esquerdista fantástico, muito inteligente, brasileiro, né, que também é contra toda essa estratégia de dominação marxista nojenta, sociopática, socialista, Roberto Mangabeira Unger. Tão bom de serviço, tão inteligente, que chega-se ao cúmulo de se ler elogios escancarados do professor Olavo de Carvalho a ele. Roberto Mangabeira Unger também não se deixa enganar, né? Todos eles são contra essa hegemonia cultural. Mas ela é esperada e planejada por Antônio Gramsci e temida pelos demais. E ela chega agora. Que aquele lema de que os fins justificam os meios. Sejam quais meios forem, os mais repelentes que forem, os mais repulsivos que forem, desde que a causa seja bonita, seja justa, seja vistosa, seja viável, vamos engolir calado as barbaridades que são cometidas em nome dela. Então, se a causa é a aprovação do casamento homoafetivo, você é combater a homofobia ou a gordofobia, se a causa é para combater o racismo no mundo, vale tudo. Se alguém defrauda uma bandeira conservadora, lei de segurança nacional nele, vamos catar piolho, vamos assassinar a reputação, vamos procurar o que ele falou de errado. E quem fala de improviso, fala errado toda hora. Eu que o diga, eu falo de improviso, eu volto atrás de um monte de coisa que eu falei. Porque se você falar discursando, falar lendo o tempo todo, você é um comunicador enfadonho. Então a gente corre o risco para poder entreter enquanto informa. Só que quando você encontra do lado de lá um adversário viperino querendo assassinar a sua reputação,
Quando uma tesoura não come solta, costurando tudo aquilo que interessa para denegrir sua imagem, ao invés da tesoura eles usam a pinça. Opa, ele falou besteirinha aqui. Opa, ele falou outra besteirinha acolá. E junta tudo. É o acúmulo estratégico de gafes do cara. É isso que fizeram com Roberto Jefferson. É isso que fizeram com Sérgio Reis, que agora, depois dessa polêmica toda de sofrer aí medidas constritivas por parte do ministro Alexandre de Moraes, ele volta atrás, diz que não é bem assim, diz que não é com ele, que ele foi mal interpretado, que ele errou mesmo, que não quer bagunça, não. Olha, longe de mim querer criticar um senhor de 81 anos que já deu tanta alegria para o Brasil. Né? E eu acho também que nós não podemos exigir das pessoas uma coragem além do limite da natureza dessas pessoas. Ou seja, trocando em miúdos, cada pessoa tem a coragem que Deus lhe deu para usá-la e tem a inteligência para optar por usá-la ou não. Se Sérgio Reis, no auge dos 81 anos, optou por não brigar, é um direito dele, tá? Agora, fico eu pensando que a gente, quando toma uma decisão atilada, guerreira, de enfrentar o que nós entendemos que seja errado, pela via democrática, mas enfrentar, nós temos que fixar nosso posicionamento. Nós temos que nos aferrar aos conceitos que nos levaram para o debate, para o combate. Não dá para ficar capitulando, não. E a direita, quando capitula, o conservador, quando capitula, ele dá uma força enorme para o seu opositor ideológico, para o seu opositor político. Assim é melhor não brigar, já entrega de mão beijando já o controle aparelhado do Estado, o controle ideológico das nossas escolas, dos nossos sindicatos, dos formadores de opinião, da classe artística. Entrega de uma vez, porque para brigar desse jeito, é melhor não brigar. Não estou falando de fazer arruaça, não estou falando de fazer quebradeira, isso nunca foi a arma conservadora. Eu estou falando de fazer valer a sua vontade e a sua opinião através de manifestações pacíficas e ordeiras, porém contundentes e irreversíveis. Porque do lado da esquerda se realiza esse tipo de coisa. E se realiza sem patrulhamento jurídico, penal, ideológico, por parte de quaisquer que sejam os tribunais superiores do país. Inclusive o STF. É vista grossa do lado de lá. Se do lado de cá for luva de pelica, gente, não adianta brigar. Né? Quem abaixa muito mostra o rabo. Para ficar se voltando atrás, se contradizendo, não é bem assim, me desculpe, tenho medo de busca e apreensão, tenho medo de Polícia Federal na minha porta. Então não sai para briga. Nós não somos crianças, tá? E quando eu digo briga, pelo amor de Deus, é briga no bom sentido. Sou absolutamente contra o caos e defendo as instituições. Mas chega um momento que para defender as instituições democráticas, você tem que permitir que elas sejam criticadas em alto nível e que a população tenha acesso franco, tenha acesso constitucional às tentativas de aparar as arestas dessas instituições, de lapidar essas instituições, conforme a vontade popular exige. Afinal, para repetir aqui uma frase do ministro Barroso, é necessário ouvir a voz das ruas, ministro Barroso. E a voz das ruas, ministro, quer mudanças no STF. Eu sou baby boomer. O que é isso? Eu nasci no baby boom na década seguinte ao final da Segunda Guerra Mundial. E por que chama baby boom? Porque na época morreu muita gente, principalmente no mundo ocidental civilizado. E os governos do mundo, desta parte do mundo, passaram a incentivar os pais a terem filhos. Para povoar, para rejuvenescer a população. Os homens e mulheres jovens, principalmente os homens jovens, tinham perdido a vida com bombas atômicas e nos campos de batalha e nos oceanos, com as águas sujas de sangue.
de torpedos, de submarinos e guerras atlânticas e pacíficas pelos oceanos Atlântico e Pacífico, que duraram 8 anos. Então eu sou baby boomer porque nasci no pós-guerra e os pais tinham proles de 5, 6, 8, 10 filhos, era normal, né? E como baby boomer que sou, hoje nós estamos na geração Z, depois da baby boomer veio X, Y, Z e tem mais umas outras aí. Eu lido muito mal com internet, com informática, com tecnologia da informação, tecnologia de processamento de dados. Eu sou analfabete. Eu sou talvez o único analfabete empreendedor digital que eu conheça, porque eu tenho uma equipe de pessoas que cuidam profissionalmente da minha vida, da minha produção, a nível de mídia marketing, de estratégias de comunicação através de mídia digital, site, blog, rede social, etc. Videoblog, este programa, né, que é transmitido aí por diversas redes sociais, em diversos formatos. Esse pessoal faz o trabalho técnico, digamos assim, porque eu não entendo disso. Mas eu entendo que é monetização. E eu fui obrigado a aprender agora com o ministro Alexandre de Moraes o que é desmonetização. Monetização é quando o programa que você... E dei um Google nisso para não me deixar falar besteira, pelo amor de Deus, que eu não domino tanto essa matéria, não. Você começa a ganhar dinheiro com as suas postagens. Elas começam a ser muito compartilhadas, você ganha muitos seguidores, muitos followers, e esses followers, com os acessos deles, permitem que os administradores, os gestores das mídias digitais, das redes sociais e internet, né, lucrem com esse acesso através de anunciantes. Uma beirada do dinheiro que o anunciante paga para os gestores das redes sociais vai para o produtor daquele conteúdo que é divulgado na respectiva rede social e que atrai tantos consumidores assim e tantos anúncios assim. Isso é monetizar. É um serviço lento, gradual, porém, dizem alguns, irreversível. E agora surge a desmonetização. O que é isso? O ministro Supremo, com base no argumento de que setores conservadores que apoiam o atual presidente da República buscam impedir o funcionamento de importantes instituições da República e que buscam esse lockdown funcional dessas instituições através de mobilização de massas e com dinheiro que vem da monetização, o ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear todo o dinheiro que entre para esses veículos de informação ligados claramente ou ligados de maneira contundente ao setor conservador da política brasileira, hoje representado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, mandaram parar de dar dinheiro para blogueiro, para youtuber, para responsável por site conservador no Brasil. Voltamos a ter só um lado, o lado que bate, o lado progressista, o setor da esquerda progressista que bate. A direita não pode se defender, não pode bater no mesmo tom, não pode revidar que é reacionária e perde o seu ganha-pão. Eu sei que houve um recrudescimento, um embrutecimento das linguagens dessas postagens nos últimos tempos. E é claro que eu lamento isso. Só que nós não podemos usar esse tipo de deslize, condenável é certo, mas raro, não podemos usar esse tipo de deslize para permitir uma censura prévia, uma coleira eletrônica, uma mordaça eletrônica que impeça o cidadão de manifestar seu pensamento. E estão surgindo assuntos secretos. Por exemplo, teve uma guerra entre a Turquia e a Armênia. A Turquia dizimou a Armênia. É lei na Turquia que você não pode falar que a guerra da Armênia resultou num genocídio de armênios por parte do governo turco. Se você falar isso dentro da Turquia, você vai preso. Aqui no Brasil, o único caso amparado por lei é você enaltecer Hitler, nazismo, a suástica, etc. Esse é o único crime de opinião previsto na legislação brasileira. Fora isso, você pode falar o que você quiser.
Fora isso, você pode falar o que você quiser. No entanto, você responde por excessos. Quando te impedem de falar, isso é censura prévia. Quando te impedem de dizer o que você pensa, que você poderá se exceder, foi mais ou menos esse o espírito do despacho do ministro Alexandre de Moraes, você se excede e você realiza uma ação aí de censura prévia que é repelida pela Constituição Federal, e é muito chato para a gente ver que a nossa mais alta Corte de Justiça tem a obrigação, o ônus jurisdicional de velar pela guarda e pela aplicação da Constituição Federal com decisões dignas de nota e às vezes dignas de repulso e às vezes inéditas por conta da sua fundamentação tendenciosa, que me perdoem os ministro supremo, mas eu estou exteriorizando em linguagem jurídica acessível, mas linguagem jurídica, aquilo que o grande povão diz deles, que deixa a desejar. Né? Então você exterioriza isso, você está usando a Constituição sem artifícios, você não está incidindo em crime contra a honra, você está veiculando uma informação. Que informação que é essa? Juízes não são populares. Isso é da história. A gente não é popular mesmo, não. Não nascemos para sê-lo. Por isso que a legislação nos blinda com a inamovibilidade, com a garantia de exercício vitalício da função. Por quê? Nós não temos condição de viver sem a proteção estatal nesse quesito. Porque a gente é um alvo. Aonde quer que vá, a gente é alvo da população carente, da população miserável, da população rica, da população pobre, do negro, da minoria. Todo mundo ou está reclamando de uma decisão judicial equivocada ou reclamando de uma decisão judicial que não veio, ou de uma decisão judicial morosa, né, ou do ganho de causa contra um desafeto dele, ou porque perdeu a causa que deveria ganhar. Você está descontente com o Poder Judiciário o tempo todo. Isso é histórico. Não nos esqueçamos que o julgamento mais famoso da história, acabou com o inocente crucificado. Então não tem como gostar do Poder Judiciário. Nós não queremos isso. Agora dá para respeitá-lo. Mas para que o Poder Judiciário possa ser respeitado, ele tem que ser conhecido. E o Poder Judiciário tem que ficar na sua, não deve exceder os seus limites de atuação, as suas regras de atuação, por ideologia nenhuma. Prejudicar a governabilidade da nação por motivo nenhum. Se o presidente não está fazendo um bom governo, foi o presidente que a maioria dos eleitores elegeu. E aqui eu vou lembrar um justice americano, um famoso juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes. Oliver Wendell Holmes estava com o assessor dele. E eles estavam julgando uma eleição que tinha sido eleito um nécio, um idiota, presidente dos Estados Unidos. Não vem ao caso quem é. É mais antigo esse caso, né? E o assessor insistindo com o Justice, com o ministro Oliver Wendell Holmes, da Suprema Corte Americana, o senhor tem que fazer alguma coisa. Esse cara eleito, esse cara vai acabar com a nação. O Oliver Wendell Holmes vira para ele e fala assim: filho, eles o elegeram. Se eles quiserem ir no inferno com ele, eu lhes dou as mãos. Me cumpre lhes dar as mãos e ajudá-los a ir para o inferno. É a vontade popular. É isso que é desrespeito à Constituição. É não deixar valer a vontade popular. É você ver um presidente da República tentando governar há 4 anos e não conseguindo. Por estratagemas mil. Ora, ele não pode nomear o filho embaixador nos Estados Unidos. Ora, ele não pode nomear o diretor da Polícia Federal. Ora, ele não pode manter o Weintraub, ministro da Educação. Ou não pode manter o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, chanceler, que seja. Não pode. Querem se meter
no tamanho da nota de 200. Quando estourou a pandemia, que se esperava de Bolsonaro um protagonismo de um plano federal nacional de enfrentamento que se ramificasse pelos estados e municípios, o STF falou, não, você não manda nada não, aqui você compra vacina, distribui vacina para os estados e manda dinheiro. E distribui dinheiro para os estados. Você não faz mais nada. Estados e municípios têm autonomia. Esvaziou por completo o governo federal. Fez a nossa federação, que seria uma verdadeira federação, virar uma confederação, e que todo mundo manda, todo ente federado manda igual. Dê uma olhada nisso, dê um Google, você vê a diferença de federação para federação. A Constituição brasileira, desde que promulgada a primeira vez, desde que nos tornamos república, a Constituição brasileira prima pela liberdade em todos os seus mais variados setores e por uma forma de governo republicana. Republicana. Seja através do parlamentarismo, seja através do presidencialismo, mas republicano. Um sistema de Estado forte e republicano. Então é que nós nos chamamos, o primeiro nome nosso foi Estados Unidos do Brasil. Rui Barbosa, um nosso republicanista famoso, o Águia de Aia, imitava tanto, adorava tanto o constitucionalismo americano, que tentou construir aqui construir através de leis, de um regime constitucional, um país nos moldes dos Estados Unidos da América do Norte. Então há uma república para se respeitar. Essa república coloca a União Federal acima de estados e municípios. Nem isso o presidente Bolsonaro teve aqui. Por isso que eu falo que a culpa é dele. Porque se soubesse que ele ia apanhar tanto, e alguma coisa ele sabia, ele falou comigo antes da eleição, olha, vou tomar 4 anos de porrada, mas eu acho que ele não sabia da intensidade dessa porrada. Se ele soubesse que ele ia apanhar tanto, e tão seguidamente, e tão cronicamente, ele teria feito tudo isso. Se é para cair, vou cair de pé, vou cair dando porrada, vou cair batendo de volta. No bom sentido, viu gente? Claro, não me deturpem não, pelo amor de Deus. Jamais seria favorável à violência real. Mas se você não tiver força na colocação das suas ideias, não fundamentá-las corretamente, tiver força de vontade, for firme na manutenção do seu pensamento, você realmente não nasceu para liderar. Você nasceu para ser cordeirinho indo para o matadouro, ser abatido a foices e marteladas. Um movimento de esquerda que coloca o povo no poder, acaba com as antigas aristocracias, divide o Estado, loteia o Estado entre correligionários políticos, né? Populariza as instituições de Estado. Nós estamos falando de qual partido político? Eu estou falando do Talibã, não estou falando do PT. Se você tirar do Talibã o elemento religioso e o elemento violência, que é nitidamente contundente no regime do Talibã, você tem aí um partido nos moldes da esquerda. Não tem muita diferença não. E com relação à questão religiosa, né, o Yuval Harari, aquele escritor israelense que escreveu Sapiens, ele fala que comunismo, nazismo, fascismo, socialismo são todas religiões políticas. Então nem mais o radicalismo religioso, o Talibã, você tem para diferenciá-lo de partidos políticos. O Talibã é partido político. E é um partido político populista. Há lá povo no poder. Né? Como era o nazismo também. E a questão da violência é o seguinte, nós estamos aí já há 20 anos do século XXI, a nossa experiência recente, historicamente recente, com o regime de exceção, foi durante o regime militar, em que a gente associou povo a sofrer violência política, povo que sofre violência política à esquerda democrática, e associamos de outro lado, direita, ditadura militar, militarismo, opressores, torturaram, mataram, exilaram, etc. Então, por conta dessa experiência historicamente recente brasileira,
Nós achamos que esquerda é democrática e que direita é reacionária. Eu já expliquei para vocês, em 99% dos casos, os movimentos de esquerda provocam tensões físicas. Os movimentos de esquerda ocasionam deflagrações de guerrilhas intestinas, de rebeliões, de guerras internas nos países do mundo. É um histórico da esquerda realizar violência política. Muito embora aqui no Brasil isso não tenha ocorrido, ou tenha ocorrido muito pouco, de 64 para cá. Nosso exemplo mais recente mostra o oposto. Mas historicamente isso é nada. Ou seja, a existência de um Talibã mostra que o populismo regado a fanatismo religioso, que pode ser fanatismo religioso político, pode redundar em violência, pode redundar em terrorismo. É assim com o Talibã, é assim com a Al-Qaeda, é assim com diversos partidos radicais do mundo. A maioria deles que professam ideias políticas progressistas. O que não é o caminho, na minha opinião, fechar com o lado da política. Todo radicalismo é horrível, é horrendo, tem que ser repelido, né? Mas que o populismo religioso, fanático desses talibãs os aproxima muito dos partidos de esquerda, pelo tom da conversa, lá isso aproxima, tá certo? Até a próxima, depois a gente fala, fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal.